No procedimento comum, depois da fase postulatória, nós iremos passar pela audiência de conciliação e julgamento. E essa audiência de conciliação e julgamento, ela tem previsão lá no artigo 334 do CPC. Observe o seguinte, o juiz vai analisar se a petição inicial tem defeito, se é caso de indeferimento, né, da petição inicial, ou se é caso de improcedência liminar do pedido. Agora, se não for caso de improcedência liminar nem de deferimento da petição inicial, o juiz vai designar uma audiência. O juiz designará audiência de conciliação ou mediação. E fica atento nesse assunto que ele já foi cobrado na prova. Observe o seguinte, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Essa audiência, ela só não será realizada, presta atenção, ela só não vai ocorrer se ambas as partes, ou seja, se a parte autora e a parte ré, lembrando que nós podemos ter litis consortes, se eles manifestarem expressamente que eles não têm intenção de conciliar. E aqui, ó, parágrafo 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir autocomposição. Vou deixar isso tudo anotado para você, mas presta atenção aqui agora. Então nós temos, é obrigatório ter essa audiência de conciliação e mediação, ou mediação, que eu vou explicar a diferença de uma e outra para vocês? Sim, é obrigado ter. Qual é o prazo? Antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias. Ó, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação? Pode, só que não pode exceder 2 meses da data da realização da primeira sessão. E isso é lógico, só vai ocorrer outra sessão de conciliação se for necessário para a composição das partes. Então, olha o que acontece. Na petição inicial, então vamos começar a fazer aqui algumas anotações. Ó, então, não é na petição inicial aqui, agora é nessa conciliação. O autor, então lá na petição inicial, o autor deve indicar seu interesse ou não da autocomposição. Então, se ele demonstrar o desinteresse na autocomposição e o réu também o fazer, mostrar o desinteresse, e o réu tem que apresentar a petição com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência, aí ela não vai ocorrer. Agora, a pergunta é, e se apenas uma das partes não quiser? Se apenas uma das partes não quiser, petição inicial, o autor coloca e deve indicar o seu desinteresse. Vem o réu e com prazo de 10 dias de antecedência, também informa que não tem interesse. Não tem interesse. Aí tudo bem. Mas vamos imaginar que apenas uma das partes informa que não tem interesse. Mesmo assim, ela terá que ocorrer. Se apenas uma das partes informar que não tem interesse, mesmo assim ela terá que ocorrer. Agora, caso a parte não queira comparecer, ela poderá dar poderes especiais para o seu procurador transigir ou um preposto que ela indicar. Então, não necessariamente a parte tem que comparecer naquela audiência, ela pode indicar, dar poderes para o procurador comparecer e poderes para o preposto. Se não tiver esses poderes, poderá ser apenada uma multa, e nós vamos ver que a multa, ela está prevista aqui, vamos abrir o artigo, olha aqui, ó, 334, cadê a multa aqui? Parágrafo 8º, ó, olha a importância desse artigo e já caiu. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu, a audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.
E será revertida a outra parte? Não. Será revertida em favor da União ou do Estado. Vou deixar isso anotado. Não vai para a parte contrária. Isso aí vai para a União, para o Estado. A aplicação dessa multa, ela é feita por meio de uma decisão interlocutória. Ou seja, o juiz não analisa o mérito. Tem uma decisão interlocutória. E detalhe, o STJ já entendeu que dessa multa não cabe agravo de instrumento. Mas a parte poderá recorrer lá na apelação. Ela vai ter a oportunidade de recorrer. E onde está isso? No artigo 1009. Artigo 1009 do CPC. Olha o que diz aqui, ó. Da sentença cabe apelação às questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. E é o caso que já foi entendimento do STJ. Então, se não cabe agravo de instrumento, só pode recorrer na parte final por meio de apelação. Bom, visto isto, nós temos lá também, continuando aqui na questão na mediação e na arbitragem, eu quero que você entenda o seguinte. Havendo a autocomposição, será reduzida a termo e homologada por sentença. E a pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Mas o que eu quero que você consiga identificar é qual que é a diferença entre eu ter um conciliador, para que possa ser feita a conciliação, e um mediador, para que possa ser feita a mediação. Ora, o conciliador é quando as partes não têm nenhuma relação jurídica anterior. Ou seja, nenhum vínculo anterior. Imagine que haja uma batida de 2 veículos. Ninguém tem um vínculo com outra parte. Então pode ser tentada a conciliação. Agora, e a mediação? A mediação é o contrário. Quando as partes têm uma relação jurídica anterior. Exemplo, nós temos aí questões de família. Questões relacionadas ao direito de família. Sempre vai haver a relação anterior, um divórcio, uma separação, a guarda de uma criança. Então podemos ter aí o mediador. O mediador aqui, opa, tá errado aqui. O mediador, ele auxilia para que as partes compreendam as questões de interesse e os interesses em conflito e tenta estabelecer um diálogo entre as partes. O mediador não pode sugerir soluções. As partes terão um diálogo e elas vão tentar restabelecer, construir uma solução para aquele conflito. Já no caso do conciliador, ele poderá sugerir soluções para o litígio, para o conflito. É lógico que é vedado ele utilizar qualquer constrangimento ou intimidação das partes. Se nós pegarmos o artigo 166 do CPC, nós vamos encontrar os princípios da conciliação e mediação. Nós temos lá independência, nós temos a imparcialidade, nós temos a autonomia da vontade, nós temos a confidencialidade, nós temos a oralidade, nós temos a informalidade e a decisão informada. Esses aqui são os princípios previstos lá no artigo 166, desculpa. Autonomia da vontade. Temos aqui os princípios informadores da conciliação e da mediação. O conciliador e o mediador, eles não vão poder divulgar ou depor acerca daqueles fatos ou dos elementos oriundos da conciliação, da mediação. Eles podem até aplicar técnicas negociais com o objetivo de proporcionar o ambiente favorável para aquela autocomposição.
O parágrafo 4º do 166 vai falar que a mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Então, é importante que você faça a leitura dos artigos 165 a 175 para conhecer um pouco mais sobre conciliação e mediação. Mas esses são os pontos mais importantes para que você possa identificar. E a questão da multa é lembrar, 2% da multa não vai para a parte, vai para o Estado. E 2% porque ele não compareceu à audiência de conciliação. Para não comparecer, tanto ele quanto a outra parte tem que informar que não tem interesse na conciliação. Gostou? Então vai seguindo a gente, vai acompanhando as aulas e fazendo a leitura do material complementar. É aí que você vai ver que vai fixar, não esquecendo das questões comentadas, de suma importância. Até mais.